Olá, dias de paz, luz e sabedoria para todos nós. Vamos para mais um estudo, aqueles que temos feito para as breves reflexões, mas sempre importantes, né? Sempre trazendo conteúdos que nos agregam, que nos dão essa possibilidade de olharmos de uma forma diferente para aquilo que é a nossa vida e, a partir daí, transformar esse conteúdo em realidade. Então, hoje nós vamos utilizar o livro do amado Mestre Ascensionado Saint Germain, ok? Então, vamos ver aqui, hoje, o título diz assim: o desapego a pessoas, lugares, condições ou coisas. Interessante o tema, porque, inclusive, uma das referências de um mestre muito conhecido na Índia, que é Sri Ramakrishna, ele sempre disse que o maior mal que a humanidade tem, o grande problema da humanidade é o apego. Então, aqui, de acordo com o que o mestre liberto está colocando, isso faz total sentido. Então, vamos ver o conteúdo. Vamos ver o que nos acrescenta aqui. E ele diz assim: vendo a agonia dos que têm atravessado o véu chamado morte, bem como a aflição dos ainda encarnados que são prisioneiros dos desejos humanos, ofereço o uso de meu fogo violeta de transmutação e misericórdia para purificar os corpos emocionais das pessoas. Então, o que o mestre está dizendo aqui é o seguinte: ele vê aí as pessoas passando pela mudança chamada morte, né? Porque a morte nada mais é do que uma transição que nós ainda estamos presos a ela e que, na verdade, não deveria estar mais acontecendo. Mas isso é uma história que, vamos dizer assim, um assunto que dá uma certa margem, porque a maior parte das pessoas não entende dessa maneira. Mas, enfim, é uma questão de estudo, de aprofundamento para entender o que são esses grandes ensinamentos que vêm através, né, das eras e que os mestres nos trazem com mais clareza, com mais detalhes. E o mestre está dizendo aqui, essa situação, né, ou a condição, melhor dizendo, que nós passamos depois da chamada morte, né, causa aí todo um impacto para a grande maioria daqueles que desencarnam. E aqueles que estão encarnados, que é o nosso caso ainda, estamos aqui nos falando, nos vendo através de um corpo, então, consequentemente, temos muitos apegos, muitas prisões, estamos encarcerados. E ele fala sobre o uso dessa chama violeta, que nada mais é do que a chama sagrada, que nós vamos encontrar, inclusive, em várias referências, menções das tradições primordiais. Então ele está citando aqui que o uso desse fogo violeta é o que purifica, é o que limpa. E aí ele continua: os instrumentos mediante os quais cientificamente, ou seja, é possível ser comprovado, se faz baixar a perfeição do santo reino de Deus ao mundo das aparências físicas, porque aqui tudo é ilusão, são pensamento, sentimento, consciência etérica, que é aquilo que a gente considera como sendo as nossas lembranças, né? Ou uma mente aí mais sutil, palavra falada e ações. Então, esses são as nossas ferramentas, os instrumentos que nós utilizamos aqui. E ele diz: o fato de reconhecer sequer por um momento que os sentimentos deveriam tornar-se inertes, ou seja, que a gente simplesmente deveria apagar os sentimentos, então vamos ser só razão, é uma falsidade. Isso não é lógico, isso não é real. Nós não devemos e não podemos simplesmente deixar os sentimentos de lado, ou seja, o nosso corpo emocional. É falso isso, não é real. E ele explica: eliminar a causa e núcleo de todos os desejos e sentimentos pessoais é imprescindível. A causa, a origem de cada sentimento. É óbvio, isso tem que ser feito. Entretanto, os sentimentos
realizam seu perfeito trabalho ao energizar pensamentos forma, ou seja, aquilo que é gerado através da mente, dirigidos ao interior da consciência alerta da presença eu sou, ou da nossa presença divina individual, ou até de algum membro da hierarquia espiritual, de um ser elevado. Então, traduzindo, né, ou melhor, trazendo para uma linguagem aqui mais simples para nós, o mestre está dizendo: nós não precisamos eliminar os nossos sentimentos, nós precisamos eliminar as causas que geram esses sentimentos. Porque se nós utilizarmos os sentimentos de forma correta, equilibrada, harmoniosa, direcionando pensamentos elevados, esses pensamentos devem ser carregados com a força do sentimento, seja através da nossa presença divina ou dirigindo isso a um ser liberto, como é o caso de um mestre ascensionado, um arcanjo, enfim, um ser que esteja livre dessa condição tão provisória e limitante que nós temos aqui. E aí ele diz: nesse ponto da senda espiritual, do nosso caminho de evolução, é requerido um grande discernimento para reconhecer a diferença entre sopros do ser externo, essa personalidade que nós temos, o qual pretende obter sempre uma vantagem pessoal, e os sopros que vêm dos âmbitos divinos, aí é através da nossa presença divina, os quais pretendem unicamente manifestar aqui e agora a vontade de Deus para esta doce terra e todas as suas evoluções. Então Deus não causa imperfeição nem distorção, isso é equivocado, é errado. Não peçam a ausência de desejos, mas sim o correto desejo divino. Então não tem que ter a falta de sentimento, mas sim o correto sentimento. Não peçam para experimentar uma consciência exaltada sem pedir primeiro a constância, a perseverança, a honestidade e o altruísmo necessários para atrair os frutos dessa consciência exaltada dos âmbitos onde vocês ainda estão. Então, trazer para a Terra a perfeição. Mas primeiro é preciso manter essa harmonia e esse equilíbrio, senão nós estaremos distorcendo tudo. São muitos os visionários e os sonhadores, olha aí. Os trabalhadores práticos são poucos, porque a gente está preso ainda nessa ideia de sentimentos, né? O mundo sentimental. Não, o sentimento é a força, é a energia, tem que ser usado de forma correta. Mas a gente utiliza isso de forma completamente distorcida. São esses trabalhadores práticos que são nossas mãos, por assim dizer, e nossos representantes neste mundo da forma. Então, o que nós temos escolhido? Viver dentro da ilusão, utilizando essa nossa carga emocional simplesmente para os nossos prazeres, para os nossos sofrimentos, ou estamos nos desatando, nos desligando deles e realmente direcionando para âmbitos elevados e trazendo, manifestando isso na Terra? Essa é a mensagem, essa é a reflexão. Então vamos analisar individualmente e ver a que conclusão chegamos. Gratidão pela oportunidade, pela presença, que seja sempre para bênçãos e iluminação, sempre em sabedoria. Gratidão, até a próxima.